Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Além da Sessão, o podcast da Câmara de Vereadores. Um espaço onde a gente discute temas importantes, a gente conta boas histórias e dá voz para quem faz a diferença. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. Ela que é vereadora de Nome Toque pelo PL, o Partido Liberal, comunicadora, uma mulher com uma trajetória marcada pelo compromisso com a comunidade. Ela é casada com o Lindomar Crestani. Ela é mãe da Thalita Trenepol e tem uma filha do coração, Camila Crestani. Ela é filha da Gessi Guedes Trenepol, que também foi vereadora e presidente da Câmara, e de Edmar Trenepol. Ela entrou na política em 2016, sendo reeleita em 2020 e em 2024. Está no seu terceiro mandato como vereadora. E além do seu trabalho no Legislativo, ela atua como diretora de vendas do Grupo Séries de Comunicação, levando a informação e o entretenimento para a cidade. Seja muito bem-vinda, Neca Trenepol. Olá, Matheus. Olá a todos que estão nos assistindo através das redes sociais. É um prazer estar aqui, convidada aí do nosso podcast, né? Uma novidade aí da Câmara de Vereadores e a gente vai ter um bate-papo legal aí, se Deus quiser, para vocês que estão nos escutando. Isso aí. E o pessoal já tá vendo aquele quadro enorme ali atrás. O que é aquilo ali? O que trouxe para compor o nosso cenário? Bom, para compor o cenário foi um dos projetos, primeiros projetos que a gente trouxe para dentro da Câmara de Vereadores, como vereadora, então, que foi a Procuradoria da Mulher, Nós por Elas, né? Um projeto que faz com que a gente trabalhe muito o lado da mulher, encaminhamentos aonde elas precisam realmente fazer com que a sua voz seja ouvida em algum determinado momento, né? E a Procuradoria da Mulher, ela foi criada lá em 2017. E é como é que diz, é o carro-chefe do início da carreira, né, como vereadora. Já chegou botando os dois pés na porta, né? Chutando o balde, quase que nem diz, né? Mas E é muito bom que isso tem sido mantido, né, a Procuradoria. a Procuradoria, ela começou com... A gente não sabe... Tudo foi um desafio, né? Porque quando tu entra no primeiro ano é um desafio e tu não sabe nem o que... Tu entra dentro do poder legislativo, ou seja, da política, tu acha que tu vai transformar o mundo, né? E, na verdade, tu não consegue... Tu é um legislador, né? Então, tu quer saber, quer trazer novidades e vai em busca e corre atrás. E esse corre atrás caiu, assim, como uma bandeja, né? De bandeja no colo da gente. A Procuradoria da Mulher, isso me chamou muita atenção, porque é um trabalho que eu queria fazer com as mulheres, né? Então, graças a Deus, hoje nós temos aí grandes encontros sendo realizados através da Procuradoria da Mulher. Além do que eu disse, as pessoas às vezes precisam um suporte, e a gente tem esse suporte para dar aqui na Câmara de Vereadores. Uhum. E nos últimos dias eu tenho escutado muito, a Neca tá muito parecida com a mãe dela, tá muito parecida com... E eu acho que não é só fisicamente, né? Sua mãe também foi uma grande vereadora, não só em Nome Toque, pelo que eu pesquisei. Não, a minha mãe, ela sempre gostou muito da política, né? E a gente morava em Birubá, e lá em Birubá ela se candidatou e ela foi eleita, ela até ficou na suplência, mas ela acabou assumindo e ficou um tempo e acabaram vindo para Nome Toque. Foi a nossa trajetória de vida, para quem não nos conhece, nós tivemos 59 mudanças, coisinha básica, assim. Tipo assim, tinha 3 casas para cima, vamos para aquela casa que é melhor e bora, vamos ir, que a coisa é boa e vamos trabalhar e vamos lutar. E a minha mãe sempre foi muito guerreira. E ela se candidatou em Não Me Toque, ela foi a vereadora mais votada, né? No ano que ela se candidatou, foi 2009, acho que foi o mandato dela. E ela foi sempre uma guerreira, né? Então, ela tem um legado muito grande. Como é que é? A gente não quer deixar isso se perder, né? Uhum. E a gente segue, sim, o legado que ela nos deixou aqui, né? E 59 vezes contada no dedo? Nos dedos, fora as que nós não contamos, né? Meu Deus. 59 mudanças, nós meio que fizemos um roteiro aí dentro do Rio Grande do Sul, sabe? Mas todos tinha sempre um motivo, né? Melhorar de vida, lutar, vencer, melhorar a situação. Até que chegou em 1990, aí a gente resolveu, o Gilson já morava aqui no Metoque, Uhum. e é só eu e ele, né, de filhos, né? E o pai viajava com caminhoneiro,
E aí resolvemos vir morar para Não Me Toque. Eu disse, mãe, o que a senhora acha de nós ir para Não Me Toque? Eu já estava morando em Birubá, né? O que a senhora acha de nós ir para Não Me Toque? O pai chega de viagem, daí nós temos que buscar ele. Então vamos fazer uma coisa diferente. Vamos ir para lá. E a minha mãe era muito de fazer surpresa. Por isso que eu digo assim, ela era uma guerreira, né? E ela era de fazer surpresa. Ela disse assim, vamos fazer o seguinte, isso nós falamos no fim de semana. Segunda-feira vamos a Não Me Toque, vamos ver se nós achamos uma casa. E o pai estava viajando. E nós morando em Birubá, né? Uhum. Segunda-feira nós viemos pra cá, encontramos uma casa ali na frente da churrascaria do Salte. Isso na segunda, tá? Na quarta nós já estávamos mudando e o pai não sabia de nada. Meu Deus. Mudamos para Não Me Toque e o pai chegou na sexta-feira. E cadê? E aí ele ligou, né? Tipo, viu? Venham me buscar aqui Não Me Toque. Que eu cheguei de viagem, tô chegando de viagem, tal hora, vão me buscar. E aí elas estão tranquilo, vamos te buscar. E ela foi buscar, só que em vez de ir pra Birubá, ela entrou dentro no portão da casa ali. E ele, o que tu tá fazendo? Agora é a nossa nova residência. Ela era uma figura, né? Ele só sentou pra trás. Eu não acredito, mais uma mudança. Mas aqui dentro do Não Me Toque, a gente teve várias mudanças também. Mas assim, ela não desistia. E ela era. Se ela dizia uma coisa, ela corria atrás enquanto ela não conseguia. Ela não parava, né? Então, isso é algo que eu copio muito dela também, né? Eu não cheguei a conhecer ela porque, na verdade, eu não era tão envolvido em política, ainda mais com 10 anos de idade, né? Mas pelo que a gente escuta, ela era bem influente, bem ativa na comunidade, né? Ela tinha os posicionamentos muito... A minha mãe sempre foi muito guerreira, que eu falo, e ela tinha muita... a verdade, né? Ela fazia as coisas e a idade já ensina também você a ter a saber como lidar. E ela sempre foi muito de lutar pela comunidade, pelas pessoas, e realmente assim, tudo que ela fazia, e muita coisa a gente ficou sabendo após o falecimento dela, que daí as pessoas, viu, tu sabia que a tua mãe fazia isso? Viu, tu sabia que a tua mãe fazia isso por mim? Então são coisas que te deixam muito contente, né? E saber que tu tá seguindo o legado dela é mais importante. E quanto a ser parecida com ela, tu acredita que até eu às vezes me confundo, eu olho pro espelho assim, quando eu dou uma risada, parece que eu tô vendo ela, né? Meu Deus do céu. Mas eu puxei muito por ela, pro pai, deu uma mesclada. O Gilson mais minha mãe, né? O Gilson eu vejo assim muito, muito minha mãe. Mas eu ainda dei uma mescladinha já junto com o pai, então deu uma mistura ali, né? Mas o orgulho da vida da gente são os pais da gente, né? Então, o respeito e o amor, isso pode eles não estarem mais aqui, mas a gente quando fala, o coração sente, né? Não adianta. E o legado, né? Aqui, ainda mais em cidade menor, assim, muita gente conhece pelo teu sobrenome, pelos teus pais, né? Esse tipo de coisa. Ali em 1990, quando eu vim para cá, eu tinha uns 25 anos, mais ou menos. 25, 26 anos. E aí, ali nós sentamos realmente o pé, tá? Um dia eu cheguei e disse pra mãe, nós precisamos... pedra que muito rola não cria limo, né? Isso já é um ditado antigo. Então, vamos parar um pouquinho aqui. E aí eu vou procurar emprego. Consegui trabalhar um serviço no ROS, fui fazer uma ficha, consegui como telefonista. Fiquei um tempo lá, meu pai veio a óbito. E o Gilson pediu para mim trabalhar na Estara. Venha trabalhar comigo aqui na Estara, a gente ficar mais junto e coisa e tal. E acabei indo para a Estara também, trabalhar como telefonista. E já tinha trabalhado lá não vou dizer muito tempo, tá? Para não ficar aparecendo. Mas eu já tinha trabalhado como telefonista na Estara, antes de vir morar em 90 para Não Me Toque. Era 1985, 86, eu acho, quando eu trabalhei na Estara. E voltei, então, a trabalhar com eles, mas eu gostava muito da estética. E acabei montando um salão de beleza, onde permaneci com a estética até o ano que eu resolvi concorrer à política. Que foi aí quando a minha mãe se apaixonou, viu aquele gaúcho lindo, maravilhoso, e agora eu vou viver a vida. E ela fez isso, graças a Deus, por 10 anos. Os dois se apaixonaram, vivi um lindo amor, né? Até que ela ficou doente e veio a óbito também. Mas assim, o que ela viveu foi muito lindo. E aí, a partir dali, como ela não estava mais na política, tinha ficado um mandato fora, né? Aí eu não vou deixar isso. Ficou a vaga ali, né? Eu vou dar sequência nos projetos que a mãe tinha. E
começar tudo de novo. Só que a gente, mesmo sabendo, vivendo a política, tu estar aqui dentro é diferente, né? Sim. É outra vida. E nessas 59 mudanças aí, a senhora não nasceu em Birubá. Não, nasci em Selba. Aham. Pra te ver, né? As mudanças vinham vindo, né? O Gilson nasceu em Birubá. Aí nós mudamos para Selba fomos para Espumoso fomos para Três Passos para Cruz Alta para Ibirubá para Não Me Toque para Mato Grosso e assim foi. Até voltar para Não Me Toque novamente e firmar assim que nem a pedra ficar ali no lugarzinho, né? Mas então o Gilson foi o primeiro que veio para cá. O Gilson, sim, ele estava no quartel e ele gostava muito da rádio, né? De comunicar. Ele fez um curso em Porto Alegre e surgiu uma oportunidade para vir a trabalhar aqui no Me Toque e ele veio. E me lembro que a minha mãe chorava muito, tá? Trazendo a mudança, não tinha asfalto aqui entre Não Me Toque e Lagoa, era tudo em Birubá. E ela botou dentro da caminhonetinha uma mudança, umas peças de roupa e deu. E ele foi trabalhar, foi morar aqui na frente da Câmara, tinha uma casa, um chateauzinho. E aí, mas faz muito tempo, então. Mas muitos anos. Eu não me lembro se ele veio morar primeiro aqui ou primeiro lá na rádio, que ele tinha um chateau que ele ficava lá. Sei que ele passou umas dificuldades bem grandes, mas ele não falava isso porque ele queria. O sonho do Gilson era trabalhar e ele não dizia o que ele sentia, né? Então, eu acho que isso foi muito o que foi nos ensinado, né? A resiliência, né? Sim. Trabalhar de cabeça baixa e vamos lá, vamos em frente, vamos atingir os sonhos, né? Ah, muito legal. E Gilson, se estiver assistindo, eu quero muito que o senhor participe aqui também, porque eu vi o Seriescast lá com o Gilson e ele tem muita história boa pra contar, né? Tem. Nossa, se tu senta com ele, a Thalita sempre costuma dizer que ter uma tarde com ele é uma faculdade de vida, tá? Imagina. É como se tu estivesse fazendo uma faculdade, porque as histórias e a forma e a maneira, ele tem uma forma isso é o dom dele, né? De cativar e de fazer com que a pessoa acredite nos sonhos e que lute e que quando ele termina, quando tem alguma palestra, alguma coisa que ele termina, as pessoas saem pilhadas para fazer o que tem que fazer. Então ele tem esse dom e eu admiro ele demais. Como é que a gente diz? Tu tem um ídolo, né? Então, eu tenho certeza que é ele. Por mais que eu apanhava mais dele, ele disse que não, que ele que apanhava por causa de mim, mas eu apanhava por causa dele. Mas assim, irmão, é isso aí, né? É o amor incondicional, né? Sim. E nessa passagem pela Stara, pelo Ros, e eu não sabia, era o Ros, né? E eu não sabia que a senhora tinha uma clínica de estética. Sim. É isso? Eu trabalhei 35 anos. Nossa. 35 anos com um salão de beleza. Desde que eu fui pro Mato Grosso, lá não tinha o que fazer, eu acabei montando um salão de beleza e isso foi... eu e a mãe trabalhávamos junto, né? Então a mãe também tinha. E isso veio já da minha avó. A minha avó já fazia peruca, fazia cabelo. A minha mãe sustentou a casa fazendo peruca e saindo vender com o Gilson. Pegava o Gilson, botava no braço, eu era pequenininha, e ia para Passo Fundo vender peruca, porque a minha mãe passava fazendo peruca. Na época se usava muito os conjuntos, as pessoas usavam muito peruca. E a minha mãe já pegou da minha avó. E aí ela fazia e saía vender com o Gilson. Era maravilhoso. As histórias que ele tem para contar, né, da caminhada junto com a mãe, né? E sempre muito parceiro também, né? Ah, que legal. E fora essa história, teve mais alguma história que te marcou, por exemplo, na Stara ou no Ros? Olha, cada local que eu trabalhei, a gente leva um aprendizado. Leva um grande aprendizado, porque tu deixa grandes amigos, né? Na hora que tu sai, que tu passa mais tempo com as pessoas e então se torna uma família. Mas tu leva um grande aprendizado e o trabalhar no telefone, ele me fez com que eu não sou fluentemente falar, tenho o dom da palavra, não. Mas isso fazia com que eu tivesse contato com pessoas. E é o que eu gosto, né? É o contato com pessoas. Ela é uma vereadora de berço, então. Na verdade, eu acho que a gente precisa... ter esse olhar diferente para cada pessoa e saber respeitar, né, o próximo. E tu sendo telefonista, na época, telefonista era
meu Deus, tu não atendia, tu tinha uma gama de telefones que tu fazia aqueles fios se transpassar e coisa e tal. E tu falava com pessoas de tudo que era lugar, né? Na época do arroz, nós falávamos com pessoas que trabalham com cimento. O seu Sartori era um que toda manhã eu ligava para saber o preço do soja, do Bush, para passar para o seu Ayrton, para o seu Orlando. Na Stara, era um trabalho também feito, não era só ali dentro, era pessoal da fábrica, era fora da fábrica. Então, saio da Stara, entro no salão de beleza, né? Onde entra e sai pessoas, e tu é um psicólogo também, então tu começa a ver que de repente tu consegue, de alguma forma, ajudar mais as pessoas ainda do que tu ficar ali naquela mesmice cortando cabelo, que eu amava. Eu sempre digo assim, tudo que tu fizer, tu tem que fazer com amor, né? Uhum. Então, começou a fazer uma coisa, te entrega com amor, porque aí as coisas vão fluir. Uhum. E escutava muita fofoca no salão? Não? Não, sabe que não, mas assim, as pessoas gostam muito de sentar e falar da vida deles, né? Aham. Então, isso era muito importante para às vezes tu escutar mais do que falar, né? Uhum. Às vezes a pessoa está precisando desabafar. Mas é muito legal, imagina, 35 anos é uma história também dentro da parte de estética, né? É muito tempo, né? E além da política, a senhora tem algum outro hobby? A senhora continua fazendo alguma coisa de estética ali pra Thalita, alguma coisa? Tu sabe que até um tempo atrás, sim. Mãe, corta meu cabelo, Lindomar, mas eu comecei a deixar mais de lado. Na verdade, não dá tempo, né? Uhum. O tempo é muito curto e é uma coisa que ficou no caminho, né? Sim. Uma lembrança, uma recordação. Mas não que isso faça com que o meu maior hobby hoje é poder sair viajar, né? É poder chegar em casa com a minha família, curtir a minha família, minha filha, meu marido, né? A Camila, as minhas filhas, no caso. Mas assim, ó, eu prezo muito pela família. Eu acho que poder estar em casa é muito bom, né? Uhum. Ou sair viajar em família. Mas isso já vai começando também a diminuir, porque um vai crescendo, vai casando não, porque a Thalita não é casada ainda, né? Uhum. Mas vai tendo a casa dela, já fica mais difícil, as amizades. Então aquela história de tu sair em família, tu começa já a diminuir, aí vai virando você e o teu esposo. Mas é muito bom, né? Esse é o maior hobby. Sim. E o Cristiano comentou no último podcast, né? Que ele recebe muita ligação, muita demanda, assim, fora do horário de trabalho também. Como é que é com a senhora isso? Tem muita exploração do vereador? Muito, tem. Não, quando tu parte para essa área política, tu tem que estar consciente que a tua vida privada, ela para um pouco. Tu também, tu tem que dar, é uma demanda necessária, né? Então, realmente tem muitas pessoas que ligam, quem a gente consegue direcionar, porque já nós não conseguimos mudar as coisas, né? Mas a gente consegue, às vezes, direcionar, ajudar alguma pessoa de alguma forma. Mas tem muita ligação, sim. A gente é procurado, graças a Deus. E tão bom quanto ser procurado, melhor ainda é poder ajudar, né? Então, essa é a diferença. Porque não adianta tu dizer, eu sou um vereador. Tu tem que ajudar. Uma das coisas que eu trabalho muito, Matheus, é a respeito das entidades. Eu sou muito ligada, eu acho que foram caminhos que eu direcionei, e eu sempre falo, e conto essa história para todo mundo, que quando eu comecei a política, eu fui cobrada pela Mircea da PAI, que todos os políticos prometem e acabam não cumprindo, e isso me chamou muita atenção, e aí ela disse que não iria votar em mim, mas se eu quisesse um dia procurar ela, tranquilo, e isso eu conto assim para todo mundo, né? E aquilo lá, mas aquilo ficou martelando na cabeça, né? Tipo, puta merda, que eu vou ter que fazer alguma coisa. Passei, graças a Deus, passou-se um tempo, a gente já começou a trabalhar com a negociação da compra, da venda da PAI, estava junto aqui com o Michael. Nós começamos a trabalhar e organizar para que a Câmara de Vereadores comprasse a PAI juntamente com o Poder Executivo na época. E comecei a trabalhar junto com eles e convidei, então, a diretora da PAI, que era a Márcia, a presidente, né, e a diretora, que era a Mircea, para irem comigo a Brasília. E aí, essa começou as caminhadas em Brasília com as entidades. Por quê? A NECA é a vereadora.
Uhum. Eu sei os caminhos, mas quem sabe contar a história é elas. O que elas precisam, o que não precisam. E com essa caminhada a gente conseguiu muita coisa, muitas emendas. Hoje, chegando com as entidades, eles já conhecem. Ah, tu é da PAI, tu é do hospital, você lá é do lar do idoso, e assim vai indo, né? Uhum. Então, eu tenho muito prazer em poder ajudar as entidades, além das pessoas, óbvio, né? Mas, porque ali tu vê muitas necessidades, principalmente assim, a PAI ali na maneira das crianças com as necessidades especiais, o carinho, o cuidado que elas têm, e a gente poder, de alguma forma, direcionar a ajuda é muito importante, né? Uhum. E lá de Brasília tem alguma história boa pra contar? Muitas. Muitas proezas, tá? Proezas que a NECA pronta, né? Porque não adianta tu só ir para trabalhar, tu tem que brincar. E a gente acaba, sabe, sempre sendo... Eu fico judiando das meninas. Teve um dia que nós estávamos... Como eu sou muito alta, né? Uhum. Mentira, quem não me conhece, eu sou bem baixinha, tá? Tava no aeroporto e elas não me encontravam. E como que vão fazer para encontrar, né? Que eu tava lá no meio, despachando a mala, né? Muita gente e no aeroporto. E como é que vão fazer? E a Mircea dá um grito lá, não sei da onde, mas longe. Ela gritou aquele erro! E aí, quando eu escutei o erro, eu dei uma levantada na cabeça e gritei do outro lado. E ela, tá lá, né? No meio de todo mundo. Então, são coisas que vai acontecendo que tu também vai brincando, vai rindo e automaticamente tu vai fazendo amigos, né? Uhum. E eu acho que o mais importante de tudo, Matheus, de toda essa situação, de toda essa história, são os relacionamentos, as amizades que você conquista ao longo da caminhada. E ao longo desses 3 anos aí de caminhada, de 3 mandatos de caminhada, eu consegui ter muitas pessoas, muitos amigos, Porto Alegre, Brasília, a gente esteve em vários gabinetes. O deputado Sanderson, um parceiraço, não só meu, mas um parceiraço das entidades, um parceiraço de Não Me Toque, e com isso ele abriu portas dentro de Brasília, onde eu nem inimaginável. Se tu me dissesse, em tal época tu vai estar no gabinete do presidente da República, eu iria dizer, não, tu tá brincando comigo, né? Uhum. Mas isso aconteceu e a gente conseguiu fazer com que transformar talvez em sonhos, né? Mas principalmente nunca tirando o foco. Uhum. Trazer para Não Me Toque, fazer Não Me Toque ser reconhecido, fazer com que as entidades sejam reconhecidas e que tenham ajuda, sim, do poder público, do poder federal, do poder estadual. E falando no Sanderson e presidente da República, acredito que ele que tenha que dado aquele jeitinho pro Bolsonaro ano passado ter dormido lá na sua casa. Pois é. Tu acredita, eu tenho certeza, né? Na verdade, a gente, quando ele me avisou na sexta-feira que o presidente Bolsonaro viria para Não Me Toque, viu, Neca? Vamos trazer o presidente Bolsonaro para Não Me Toque na feira da Expo Direto, na terça-feira. Eu me preocupei muito no como nós iríamos fazer tudo, e a gente começou a correr atrás dessa parte da organização, né? Porque foi uma loucura, foi né? uma loucura. Parecia que não tinha organização. Sexta, sábado, domingo, segunda, tá? Isso foram 4 dias assim, praticamente sem dormir. No domingo de noite, o meu esposo, então, o Linomar, nós sentados, botando nomes e coisa e tal, e organização, como é que fazia. E aí ele perguntou, mas ele vai ficar onde? Ele vai dormir aonde? Aí caiu a ficha, né? Aí eu liguei pro Santos, e agora? Onde é que ele vai dormir? Ele tá chegando na terça, né? Uhum. Daí ele disse, pois é, né? Daí eu disse, não, se não tem problema de ficar aqui em casa. Ele disse, não, capaz, ele não... E realmente é uma pessoa simples demais, tá? Ficou lá em casa, posou lá em casa, fizemos um café, no outro dia um café da manhã. E o mais engraçado de tudo que é a Suzana, né? A minha cunhada, então, chegou lá e perguntou pra mim, já pegou um autógrafo dele? Mas nem me lembrei, né? Mas tu tem que pegar, né? Vai pegar alguma coisa. Pois é, o homem ficou na tua casa. Daí eu disse assim, mas o que eu vou pegar? Mas ele não dormiu lá na cama de vocês? Dormiu. Então vamos pegar na fronha. Aí fui lá, tirei a fronha do travesseiro, botei lá pra ele. 2 fronhas, né? Ó, presidente, o senhor vai ter que dar um autógrafo pra nós, né? E ele disse, meu Deus, eu já
Olha, eu já fiz autógrafo em muitas coisas, mas nunca tinha feito numa fronha. Eu disse, então o senhor faz um pra mim e um pra minha cunhada, tá? Tá louco. Depois dormiu em cima do autógrafo. Depois, não, daí tá guardadinho lá. Daí meu esposo ganhou também a medalha dos 3 Is, né? Sabe o que significa, né? Não sei. Como não? Me explica. Aqui eu faço papel de bobo, pessoal, pra vocês entenderem o que é, porque, né? Na verdade, tu sabia, né? Sabia Então desde tá. o Então, começo. eu começo com uma e tu termina com a outra, né? A medalha dos 3 Is é incomível, imbrochável e... Qual é que é o terceiro I? Não sei. Ai, sério, não, me fugiu. Me fugiu. Incomível, imbrochável. Ai, tem mais um I. Agora me fugiu o terceiro I. Mas procura aí no Facebook aí que tu é mais rápido que eu. Lá na medalha tem os 3 Is. E ele se deitava rindo, né? Entregando a medalha e falando o que significava os 3 Is, porque só diz os, né? E aí ao redor vai falando. Imorrível. Imorrível. Mas aí. Tem a cara dele na medalha. Tem a cara dele na medalha. E aí ao redor vai dizendo, né? Os 3 Is. Incomível, imbrochável e imorrível. Ele é paraquedista, né? No exército a gente fala que paraquedista é imorrível, né? Porque o pessoal é muito louco. Não, mas e se tu visse, assim, ó, a cama, realmente, assim, ó, era... Eu não faço desse jeito. Aquilo lá não tinha um vincozinho. É coisa de exército mesmo, tudo ajeitadinho. Eu achei que eu ia ter que arrumar. Não precisou, porque estava tudo organizado. Não tinha um botão, não tinha um fio de cabelo no chão, nada. É muito organizado, muito organizado. E muito gente fina, né? Brincalhão. Foi um orgulho ter ele lá em casa. E é muito raro. Tá? Porque assim, ó, vamos avaliar aí nos anos aí. Qual o presidente que nós tivemos da República aonde pernoitou numa casa? Eles vão para um hotel onde tem uma segurança máxima. Mas ele não era mais presidente? Mas ele é considerado o nosso mito, né? Então ele realmente foi o que transformou e fez com que a direita acordasse. Fez com que a direita visse que ela consegue lutar e que ela pode vencer e que ela tem ideais, né? Então... É que nem ele diz, a nossa bandeira é algo que nós não podemos deixar morrer, né? Sim. É o nosso mundo aqui. Então, ele foi um cara, assim, aonde tu vê que ele tenha ficado algum presidente. Então, para mim, foi uma honra muito grande, para mim, para nossa família, aí, graças a Deus. E aí, agora, fomos em Brasília, fomos lá no gabinete dele, começamos a dar... Cara, ele é ele é fenomenal. Ele fica o tempo todo brincando e muitas coisas boas, né, para trazer. Vamos lá, pessoal. Se vocês estão curtindo o vídeo, a live, esse podcast com a Neca, deixe sua curtida. Peço que se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, né? Que amanhã esse vídeo será postado lá também. E nos sigam nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e no nosso TikTok, que agora a Câmara tem TikTok. Tamo chique, né? O prefeito já cresceu o olho. Neca, vamos voltar pro assunto de ajudar pessoas, que a gente tava falando da PAI, enfim. A senhora teve um projeto lá em 2018, no começo do seu mandato também, que era para propôs instalação de brinquedos adaptados na praça e na PAI. Na praça eu sei que tem, né? Na verdade, não é só na praça, tá? É um projeto da colocação e instalação de brinquedos adaptáveis para crianças com necessidades especiais. Por que isso? Nós temos crianças aí que gostariam de estar numa pracinha e andar numa balança, né? Tem esses brinquedos. Hoje é fabricado isso. E por que não, em cada praça da nossa cidade, ter um brinquedo? Porque... não precisa vir na praça central, mas na praça do seu bairro, então, foi pedido para ser colocado pelo menos um brinquedo adaptável em cada praça da nossa cidade. Já foi colocado lá, acho que tem mais um ou dois lugares que já tem um brinquedo adaptável. Então, aos pouquinhos vai se colocando algum, e eu acho que é muito importante porque eu vejo que o quão deve ser triste uma criança aonde vê os outros correndo e não poder
ir brincar junto. Uhum. Mas já pensou se ele puder, pelo menos, se balançar num brinquedo, que o cabelo voe, fechando o olho, a gente imagina o cabelo voando, sentindo aquela sensação, aquela emoção que todas as crianças têm ao brincar numa pracinha, né? Sim. Então é muito importante, foi um projeto assim que eu pedi ao nosso prefeito, Maninho, e prontamente ele atendeu. Também tem projetos de praça no interior. Qual que é a demanda do interior pra senhora? Vem bastante demandas, assim, mas essa pracinha, em especial, é lá na Pasta, tá? Eles têm um local onde, próximo da igreja, de uma igreja ali que eles tinham, e tem uma comunidade, a Pasta tem uma comunidade pequena, mas tem crianças lá, então, algum brinquedo para fazer, para eles terem uma pracinha para poder levar, porque eles vir de lá para trazer para cá é muito difícil. Então, seria importante nós levarmos, eu não falo as academia, né? Mas eu falo brinquedos para criança, que o pai vai lá sentar, tomar um chimarrão, enquanto a criança vai se balançar. Ir lá naqueles tobogã, lá, aquelas que vai e vem. Tenha 2, 3, 4 brinquedos. Ou um lugarzinho para eles brincar, uma areia. Isso já ajuda bastante. E a comunidade, lá da Paz, quando eu falei com eles, não, se vier, nós mesmos mantemos e cuidamos, né? Então é importante às vezes a gente ter esse olhar, porque realmente lá na Pasta precisa essa pracinha. Acho que seria interessante, né? Sim, ela é bom sucesso, pra quem não sabe. E tem outras praças que a senhora quer montar também no município, né? Na verdade, não é a vereadora, tá? A gente faz um pedido, a gente faz um pedido, mas graças ao nosso prefeito, graças à Estara, está sendo aí construído mais uma praça aí no bairro Três Irmãos, que é um projeto bem lindo. A gente já visualizou já estava trabalhando junto, e além do nosso da nossa parque ali que nós temos ali da Lagoa ali, nós vamos ter mais uma lá no bairro Três Irmãos. Então eu acho que nós precisamos ter mais esses entretenimentos para os pais, né? Tem muita criança. Você, por exemplo, mora no bairro Três Irmãos. Quantos pais tem ali com um carrinho, passeando? É um local ainda tranquilo ainda para te passear. Mas se tiver uma pracinha próxima, vai de tardezinho, um sábado de tarde, tomar um chimarrão, domingo de tarde, fazer uma pipoca, ter um pergolado, as pessoas mesmo ter esse cuidado, porque tudo que a administração pública faz, mesmo sendo um pedido do vereador, se a administração pública fizer, ela está fazendo para a comunidade, não está fazendo para o vereador, nem para o prefeito e vice-prefeito. Então, quem tem que cuidar desse espaço é a comunidade, né? Porque foi dado para eles terem esse momento de lazer. Então, a gente fica até triste, que nem a gente viu aí jovens quebrando espaços públicos, né? Eles não estão tirando de nós, eles estão tirando deles mesmos, né? Então eu acho que é triste isso. E nós podermos cuidar, é tão bom se você chegar assim, ver alguém fazendo alguma coisa, tu dizer assim, viu? Não faz isso. Tu tá tirando de nós mesmo poder aproveitar. Sim. Então, é um dinheiro que foi investido lá e que vamos ter que investir tudo para arrumar de novo? Não. Foi investido, vamos cuidar, vamos manter para nosso uso, né? Então é bem importante isso aí. Então a gente está pedindo realmente as outras pracinhas. Em 2017, Matheus, nós tivemos uma reunião aqui na Câmara de Vereadores, onde a gente criou, e aí começou entre os bairros, depois de ser criado, o Vizinho Solidário. Ainda era o seu Schmidt, acho que era o nome dele. Schneider. Nós fizemos uma reunião aqui, veio várias pessoas, é onde a gente criou o Vizinho Solidário, bairro Vila Nova, tá? E aí ali a gente já falava do cuidado com as praças, de manter as praças, de cada bairro ter a sua praça. A gente fez um projeto, a gente encaminhou esses projetos para cada bairro ter uma praça. E a administração Gilson e Gilson fez isso acontecer. Tornou realidade o sonho lá do seu Schneider, o sonho de várias pessoas ali do bairro, que a gente estava trocando ideias, hoje se realizou, porque em cada
Cada bairro está tendo uma pracinha e a gente tá sendo investido cada vez mais, né? Então foi muito importante. E esse vizinho solidário, ele funciona muito bem. Foi criado grupos de WhatsApp, né? Onde cada um cuida do seu vizinho, né? Quando o vizinho sai, tu fica cuidando do vizinho, porque realmente para tem uma pessoa estranha, se coloca no grupo. E isso foi criado em todos os outros bairros também. Muito legal. Na verdade, na campanha, quando a gente passava no bairro, era incrível. Todo bairro tem uma pracinha. E aqui não tem projeto pra fazer. É isso aí. Eu até me indignei. Porque não é comum a gente sair procurando pracinha, né? Não me toque é fora da curva, tá? Eu sempre digo assim, não me toque a visão que está tendo a administração pública, Gilson e Gilson, é notória, tá? A transformação, eu sempre falo que não me toque virou um canteiro de obras, tá? Mas não foi politicagem. Realmente é o que é necessário. A reeleição mostrou que o trabalho foi feito e foi bem feito e realmente foi feito para a comunidade, porque o munícipe viu a realidade que está acontecendo. Então a gente trabalha assim com o sinônimo de transparência, mostrando o que é feito, cuidando do dinheiro público, investindo no que é necessário. A nossa saúde, nossa, não tem o que falar, vai para fora de Não Me Toque. As pessoas às vezes reclamam, mas vai para fora de Não Me Toque ver. A educação, que é o pilar de tudo que é a educação, foi transformado. As escolas são umas escolas de primeiro mundo, onde todas as salas de aula têm um ar-condicionado, tá dando qualidade de vida para aquela criança que está indo lá estudar. A nossa... hoje, secretária da Educação, ela tem um olhar muito, muito carinhoso para todos e ela está enxergando também essa necessidade. Mas a administração pública, daí vem eu sempre falar, tá? Não adianta, nós podemos ir lá junto e tirar uma foto, mas a decisão tomada foi pelo Gilson e Gilson. Então, todas as obras que aconteceram só aconteceram porque eles têm esse olhar de águia. Tá? Um olhar de águia. Porque eles enxergam lá na frente. Eles voam alto. Eles sonham alto. E nós aprendemos a sonhar com eles, né? A sonhar alto. A ver que cada conquista que a comunidade tem, olha a nossa entrada do município. Meu Deus do céu. Ok, passa pela Câmara? Passa. Nós, vereadores, assinamos, que a gente falasse ali, nós, vereadores, assinamos as câmaras, mas assim, isso foi para a comunidade. Cara, arrepiei, tá? Quando eu entrei à noite, que eu vim de Carazinho, e aí com as luzes ligadas. Tá lindo lá, né? Meu Deus do céu. Então, assim, nós não temos o que... realmente, a administração, ela tá tendo esse olhar para a comunidade, o que precisa realmente. Não vamos agradar todo mundo, nunca, mas procurar, sim, fazer o que é certo, o correto. Não sair daquela linha, né? E eu gosto sempre de dizer assim, eu não sou de bater martelo. Eu trabalhei, mas nada acontece sozinho. São várias mãos. Tu pode mostrar o caminho, mas são várias mãos que estão trabalhando para acontecer. Um grande sonho meu aí de campanha é o Lar do Idoso, né? O Lar do Idoso estava com grandes necessidades, a gente já conseguiu, graças ao bom Deus, a gente conseguiu a máquina de lavar, que precisava uma máquina industrial, a gente já conseguiu, eu digo a gente porque é aquela história do caminho, a gente sabe, e aí consegue com um parceiro, com outro parceiro, vamos conseguir a construção de 2 quartos com 4 camas para cada quarto, né? Um valor bem bom, 400 mil aí. Conseguimos toda a sala de fisioterapia, doada também por uma pessoa, aonde completinha a mudança da sala e inclusive também a parte dos móveis e completa, tá? Por que a fisioterapia? Porque os vós precisam ter. Tinha vós que não comiam. E hoje com fisioterapia e um olhar muito, muito bom da nossa presidente, que é a Marlene,
que ela vem de uma escola onde cuidava de crianças, né? Uhum. E depois de uma certa idade, tu vira criança de novo. Então, assim, tinha 4 voos, eu acho, 2 ou 4 voos, mas não me lembro a quantidade, certo? Porque se eu falar, tô mentindo, tá? Não gosto disso. Mas tinha voos lá que não conseguiam comer sozinho. E após as sessões de fisioterapia e as ajudas e as brincadeiras que estão fazendo lá, hoje eles já comem sozinho. Eles estão tendo autonomia. Então isso é muito importante, eu achei muito importante. E eu prometi que eu estaria junto com o lar do idoso também, além de estar com a PAI, o nosso hospital, Alto Jacuí. Hoje, inclusive, vindo uma reunião lá da Coprel, em Ibirubá, com eles. A gente está indo a Porto Alegre, ver outras demandas. E a nossa caminhada é essa, né? É fazer com que as coisas aconteçam e a gente leve lá para aquela pessoa, viu? Você consegue, você nos ajuda. Então, esse vem a história do relacionamento e conhecer pessoas e fazer amizades, né? E pensando agora, esse é o intuito do nosso podcast, é mostrar que o vereador não aparece a cada 4 anos e que as coisas não caem do céu na cidade, né? Tem todo um trabalho por trás, tem muita gente por trás para fazer as coisas acontecerem como tem acontecido, né? E graças a Deus nós temos uma equipe, tivemos o ano passado aí, vereadores top. Esse ano estamos tendo vereadores novamente, aonde estão enxergando realmente, não existe aquela política de antigamente, viu? Eu sou contra e eu vou votar contra porque eu sou contra. Não existe. É bom para o município, vamos fazer todo mundo junto. Então tá sendo, pode ver aí, se tu procurar nos projetos do ano passado, 99,999 foram aprovados por unanimidade. Por quê? Era bom para o município, né? Então, o vereador realmente, às vezes ele não aparece, não está aqui dentro da casa. Nós temos aqui nossos assessores, que às vezes recebem as demandas, mas a gente está lá na ponta, ou ajudando alguém, ou direcionando, ou vendo a situação de uma casa, ou a situação de um bairro, ou a situação de uma entidade, né? E por incrível que pareça, começou ali em janeiro, 1º de janeiro. Se tu me perguntaste, né, que tu parou, eu não parei ainda, tá? Graças a Deus a gente correu muito e tem muita caminhada ainda pela frente para conquistar muitas coisas, né? Com garra, né? Com vontade de vencer e de sonhar, né? Sonhar muito, não para Neca, mas para deixar um legado e para mostrar para as pessoas que a gente consegue fazer as coisas, que a gente consegue ajudar. Ser transparente, né? Sim. Que legal. Ser aquela Neca que tá lá em casa, ser a mesma Neca que tá aqui. E eu costumo dizer que eu não consigo ser diferente, né? Eu lá ou aqui, eu sou a mesma Neca, brincalhona, sorridente, mãe, filha, esposa. Eu acho que é um conjunto de coisas que faz com que te transformam, principalmente e o dar, o ajudar te satisfaz mais do que às vezes o receber. A alegria de poder ajudar alguém, quando tu consegues, isso te satisfaz muito mais do que às vezes tu receber alguma coisa, né? Então, isso Justo também já dizia, o dar presente é muito mais legal do que o receber o presente, né? Porque a satisfação é muito maior, né? Com certeza. E a senhora não é a mesma em casa e aqui, mas não é a mesma na frente das câmeras, né? Porque a senhora, meu Deus do céu. Por quê? Uma bobageira que a senhora fala que, meu Deus. Tu acha? Não, bobageira no sentido de brincar, né? Tu tem que ver quando a gente tá meio... Tipo assim, isso vem de família, tá? A gente gosta muito de empunhar. Eu vejo que o Justo também. Deixou na reta, foi. Não tem como. Mas essa brincadeira é uma brincadeira sadia. E eu sempre digo assim, não adianta tu... viu, eu sou vereador, mas eu tenho que... Nossa, engomadinha. Não, essa Neca aqui que vocês estão vendo aqui é a Neca que tá lá em casa, é a Neca que tá no grupo séries, que chega brincando, que chega sorrindo. E eu espero que a minha vida toda seja assim, sabe? E que parece que, não tem problema. Não, tu também tem problema, mas os problemas teus são tão pequenos, às vezes, perto do que chega pra ti,
que não vale a pena você pensar nos teus. Então vamos ser feliz no momento que tu tá, vamos sorrir, vamos brincar. Botou a cabeça no travesseiro, tu consegue deitar, dormir, né? Porque a felicidade, ela emana a felicidade, ela te traz alegria para todo mundo, né? Sim. Eu acho que essa é o maior legado que tu pode deixar, é tu ser feliz. Porque o teu problema é teu problema, não é dos outros. Com certeza. Ninguém precisa saber, ou ninguém precisa estar junto contigo. Mas você saber ouvir, saber colocar, ser feliz, às vezes um sorriso, um abraço, vale muito mais do que tu dizer assim, viu? O que tu precisa? Um abraço, é isso que às vezes as pessoas precisam, né? Um carinho, uma palavra amiga. Um pequeno gesto que talvez mude tudo. E que se torna muito grande, né? E sonhos, né? Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, por questão de economia, eu quero sonhar grande. E faço isso das minhas... Tenho certeza que a Thalita quer, o meu esposo também quer. Sonhar grande. Porque assim, vamos economizar e vamos sonhar. Se não se realizou, mas pelo menos tu sonhou. E os sonhos são feitos para ser realizados, né? E vividos. Isso aí. E eu tenho muitos sonhos ainda, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. A minha mãe lá, onde é que ela deve estar muito orgulhosa pelo trabalho que a gente vem realizando, pela transparência, pela seriedade. Brincar, mas na hora de ser sério, sério. Então eu acho que essas coisas a gente mantém, né? Mas principalmente trabalhar com aquele intuito de fazer a coisa certa. Ser realmente uma pessoa correta. E isso não tem preço, né? Não tem. O tempo vai te mostrar. E essa eleição eu tenho muito que agradecer, porque a minha votação aumentou muito, né? E eu tenho que agradecer a cada pessoa que confiou na minha pessoa para ser um representante dele aqui na Câmara de Vereadores. E é gratificante demais tu saber que você teve essa confiança, né? Eu sei que, claro que a responsabilidade aumentou muito mais, mas muito mais. Mas a gente está conseguindo, graças a Deus, dar conta, está conseguindo trabalhar. Não tem tempo, muito tempo. O tempo é curto. O dia tinha que ter mais horas, né? Com certeza. Quando tu cai na cama, tu já capota, né? Tipo assim, e ainda quando tu não consegue ainda fazer planos e pegar, levantar e escrever coisas ali no... Temos projetos muito bons vindos aí para Não Me Toque. Eu tenho certeza que vocês vão ter ali na frente, não posso falar agora, mas vai ter projetos muito bons vindo aí. Tivemos uma reunião até hoje de tarde. E eu tenho certeza que tudo é para a nossa cidade. Tudo que nós conquistarmos é para nossos munícipes, é para nossas crianças, é para nossos idosos, é para nossas crianças com necessidades especiais, é para os estudantes, né? É para a comunidade num todo, né? Para pessoas que precisam realmente de algum auxílio. Nós não somos, nós somos guiados e a nossa gasolina é cada vez conseguir resolver alguma coisa diferente, né? E falando não nos projetos que estão vindo, mas nos projetos que já passaram, né? Eu tenho aqui separado o dia rosa, dia azul e o junho verde. Acho que a gente consegue linkar todos, né? Porque, tipo assim, é tudo pra comunidade. Tudo que a gente faz é pra comunidade, né? E já linkando no não ter tempo pra nada, porque tá louco. Terminamos Expo Direta agora, né? A Expo Direta foi uma loucura, gente do céu. Essa ponta aqui do cabelo doía, tá? A ponta do fio do cabelo, aquele última pontinha do cabelo doía. Então a gente tava muito cansado, esgotado realmente, foi bem puxado, mas foi muito gratificante, tá? Eu digo assim que foi muito bom. Tivemos o nosso evento das mulheres lá, primeiro evento das mulheres, onde a gente trabalhou muito a superação e foi maravilhoso, assim, eu digo que o pensamento que eu tô tendo e que a gente tá, nós trabalhando aqui, junto com a prefeitura, junto com a educação, é trazer esses mais 5 eventos, tá? Até outubro, de encontro com mulheres com temas pertinentes a cada mês que a gente fizer, a gente quer fazer um tema diferente, mas trazendo a realidade da nossa vida, tá? A superação é que nem eu falo, a gente acaba cada dia se superando mais, né?
as mulheres, os homens. Eu sempre falo uma coisa, a gente não caminha sozinho, tá? Com certeza nós temos um homem ou um amigo, pessoas que estão, não é só o feminino, é o masculino junto, caminhando junto, para que as coisas aconteçam, né? Então, ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, eu acho que trabalhar junto é o que faz a diferença. É você abraçar a causa junto. Eu tenho uma ideia, mas essa ideia sozinha é vaga. Essa ideia compartilhada, essa ideia, ela tem certeza que ela vai ter flores, ela vai florir. E vai vir ideia de tudo que é lado e as coisas vão acontecer. Então, tudo que tu fizer, não adianta dizer, eu fiz, né? A gente fez porque foram várias mãos que fizeram com que as coisas acontecessem. E foi um sucesso lá na Expo Direto. Nós vamos ter o próximo agora em abril. E assim, consequentemente, aonde cada tema vai ser um tema definido como nós queremos trabalhar o autismo, o cuidado com as mães, os pais, como que eles trabalham a situação de uma criança com uma dependência. Quem cuida desse pai, dessa mãe? Então, tem vários temas que nós vamos trabalhar. E eu tenho certeza que no final, lá em outubro, no Outubro Rosa, nós vamos ter um maior de todos, né? Onde a gente vai trazer grandes contos, né? E situações. Até, inclusive, a gente queria fazer, não sei se a gente está pensando, onde as pessoas contem a sua história. Aqui para a Câmara de Vereadores, né? Vamos criar um linkzinho aí, onde ela vai contar a sua história. E essa história a gente vai replicar. Porque, assim, ninguém sabe o que se passa dentro do teu coração, lá da tua casa, as tuas dificuldades. Então, talvez nós criar esse link vai ser bem importante para a gente poder fazer esse trabalho. Até uma coisa meio anônima, né? Enfim. Não precisa. Mas conta a sua história. Eu acho que é importante, às vezes, a gente contar, porque quem não tem uma história, essa pessoa não viveu, né? Todo mundo tem uma história. E triste, ou uma história alegre, ou uma história de vida, de superação. Todo mundo tem a sua história. E é tão bom compartilhar com outros, porque o que acontece quando tu compartilha? A pessoa começa a ver, viu? Não é só isso. Para mim, o meu problema não é tão ruim. Vamos ver, tem problemas piores. Então, tu começa a dimensionar o tamanho dos problemas e aí você começa também a ter mais ajuda também. Sim. E a tua cabeça também consegue também se autoajudar, né? E é importante isso. E cada um tem uma visão do mundo, né? Por exemplo, a senhora como vereadora, a senhora tem uma demanda gigantesca, assim, de gente que vem pedir coisas, por exemplo, lá do meu bairro, não sei o quê. Mas, por exemplo, o Michael, que agora é secretário, ele disse que chegou lá na secretaria e viu coisa que ele nunca tinha visto, né? Então, cada um tem a sua visão de mundo e cada um, com certeza, tem uma história pra contar. Né? E vou te falar assim, ó, não é só de Não Me Toque, tá? Tu é vereador, mas tu tem pessoas que te ligam até de fora de Não Me Toque. Então, por isso que eu digo, o relacionamento, o conhecimento, tu ter pessoas que tu tá convivendo, faz com que você consiga ajudar certas pessoas. E tu vê realmente coisas que às vezes tu corta o coração, às vezes tu não consegue ajudar, mas às vezes tu consegue direcionar, ou não consegue nem direcionar, mas a tentativa sempre vai ser feita, né? Nós precisamos, assim, ter empatia, principalmente se colocar no lugar do outro. E isso, nos dias de hoje, tá muito difícil, tá? Cada um quer mais e mais para si, mas nunca se coloca na dor do outro, nunca se coloca na posição que o outro tá, o que realmente precisa. Então, nós termos mais empatia com as pessoas é muito importante. No meu pensamento, né? Mandar um abraço pra Edna aqui, que tá comentando. Beijão, minha assessora. Tive só assessoras top, né? Não, a Edna aí voltou, graças a Deus. Ela é uma história de superação junto com o Davi, tá? O Davi tá se superando do tombo que ele teve. Nunca mais vou esquecer isso, foi no dia do meu aniversário, né? Ele tava aqui até hoje de tarde. Ele veio com ela ali. Só que assim, a Edna
Isso é óbvio, tá? E aí vem a história da superação. Aconteceu o que aconteceu com o Davi, mas todo mundo, a preocupação era o Davi, né? E todo mundo canalizou em ajudar o Davi. E a Edna foi uma guerreira, né? Só que nós precisamos também ver o lado dela. É verdade. Mãe, ela teve todo aquele cuidado. Ela esqueceu da vida dela. Ela deu toda a vida dela pro Davi. Então, isso também tem o Victor, mas assim, ela é uma guerreira, eu digo assim, é uma guerreira nata, e eu tenho muito orgulho de ter ela do meu lado, ser minha parceira aqui, porque com ela também a gente aprende muita coisa, né? E um pouco do meu sangue tá com o Davi também. A galera aqui da Câmara se reuniu pra fazer uma doação pra ele lá. Todo mundo... Foram momentos muito difíceis, né, que a gente passou aí, mas graças a Deus foi passado. Agora é superação, é cada dia uma conquista, cada dia uma felicidade, e ele é a paixão da minha vida. Então, tipo assim, quando eu estava concorrendo, né, ele falando lá que ele fez um videozinho, né, que votasse na NECA, né, falou o número, da forma como ele estava voltando a falar, mas deu para entender. E tá junto com a gente aí caminhando essa caminhada, e nós estamos caminhando com ele, né? E como o Davi tem várias outras crianças que também necessitam desse olhar carinhoso, né? Mas principalmente também olhar para quem tá cuidando, que ninguém lembra dessa parte, né? É isso aí. Um pai, uma mãe que estão aí desgastados, porque às vezes é um pai que tá cuidando, às vezes é uma mãe que tá cuidando. Eu tenho um senhor aí que é muito querido por mim aí, ele tá com os 3 filhos cuidando. Tu tem que ver o carinho, o cuidado que o seu Levaldo tem com os filhos dele. Então, é um exemplo de pai que ficou com os 3 filhos, é um exemplo de pai. Trabalha, chega em casa, faz o serviço da casa, faz todas, e tá ali dando a maior atenção e carinho para todos os filhos. Então, isso também não tem preço. Então, para te ver, às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, mas nós também temos que ter esse olhar para eles, né? E a Edna ficou fora por conta do Davi e a Kailane assumiu o lugar dela, né? Sim, quando a Edna não... Na verdade, ela começou a trabalhar em home office comigo, e aí acabou tendo que parar, né, realmente. E aí eu precisei de alguém estar comigo aqui, e a Kailane prontamente se prontificou a trabalhar comigo. E, infelizmente, a vida tem... os embarques e os desembarques, né? Que nem a gente diz, existe a história lá do trem, que tem pessoas que embarcam na tua vida, desembarcam. Uma menina de ouro também, foi uma menina muito querida por todos aqui da Câmara, aonde ela entrou sabendo que o dia que a Edna retornasse, eu havia prometido que a Edna teria o lugar dela, né? E pela nossa parceria, e a Edna precisando também, né? Pelo lado emocional, né? Sim, também. E a Edna já sabia como funcionava aqui dentro também, né? E aí ela voltou agora em fevereiro, ela voltou para cá, e dia 3 a Edna começou novamente comigo como assessora. E infelizmente já não tem como ficar com 2, né? Mas o coração meio que racha, né? Então quero um bem a Kailane, quero demais que ela se dê muito bem na vida. É uma menina de ouro, ela tá fazendo fisioterapia, tenho certeza que ela vai voar. E é jovem, né? E é uma menina realmente que foi um divisor também de águas aí, que me ajudou muito no momento que eu precisei, e que a Edna não podia estar ao meu lado, né? Quero até mandar um abraço pra ela, que ela queria muito, ficou muito empolgada com o nosso podcast. Queria muito estar aqui. Querida! Mas o abraço tá dado. E eu falo muito do assessor, porque é o assessor que representa o vereador aqui diariamente, né? O vereador, ele vem aqui, na verdade, ele não tem nem a obrigação de vir pra Câmara, né? Não teria. Teria nos dias das sessões, né? Assim, também é com deputados, né? Na verdade, tu fica fazendo o campo, e as pessoas, os assessores ficam fazendo a parte interna, a parte burocrática, onde tem muito, né? Tudo tu tem que prestar contas, tudo tu tem que fazer certinho. Então, mas os assessores não fazem. Não, gente, é uma mentira, tá? Assessor faz muita coisa. Os assessores aqui do Poder Legislativo, eles fazem muito trabalho. E o tempo todo, não é só para os vereadores, eles fazem para a comunidade também, né? Então, é um divisor realmente de águas os nossos assessores. E cada um tem o seu
mas cada um, todos quando precisar se unir e estar junto por uma causa, todo mundo se ajuda, né? Uhum. Então é muito importante ter eles aqui nos dando esse suporte, né? Uhum. Inclusive nos eventos, né? Por exemplo, Dia Rosa, Dia Azul, lá, Outubro Kids, meu Deus do céu, é muito trabalho. Nós temos onde é entregue todas as moções, né? É um Novembro. projeto muito lindo também, onde a gente faz as entregas das moções. Inclusive, o nosso deputado foi um dos homenageados, o Sanderson, né? Ele é o cidadão honorário. E aí ele me perguntou, agora eu sou cidadão honorário de Não Me Toque, daí o que eu sou? Eu disse, quem nasce Não Me Toque é o quê? O que é quem nasce Não Me Toque? Não me toquens? Não, né? O que é? O que é, né? Cuidado. Intocável, né? Então, lá para eu sou um cidadão intocável da cidade de Não Me Toque. Muito legal. Né, cara? Vamos ter que se encaminhar pro final, porque já deu 1 hora já de Meu podcast. Deus, passou, né? Passou. Tem alguma coisa a dizer pra finalizar? Não, eu acho que para finalizar tudo, não tenho muito o que falar, porque eu já falei tudo, né? Falou. Mas falei. Gente, vocês cansaram de me ouvir, né? Mas venham aqui conhecer nosso gabinete, venham sonhar junto conosco, tá? Venham trazer suas demandas, a gente está aqui, nossos assessores estão aqui para ouvir vocês, para ajudar e vamos trabalhar junto com o poder público, no caso, executivo e legislativo, caminham junto por uma causa, que é você que está aí do outro lado nos escutando. Vocês são a peça mais importante para nós que somos vereadores. E vocês fazem com que a nossa vida se torne esse turbilhão de projetos, de pedidos, mas que faz com que a gente realmente ame o que a gente faz. E eu amo ser vereadora, eu amo poder ajudar. Eu sonho maior, eu sonho alto para Não Me Toque. Porque, volto a dizer aquela frase, tá? Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar junto aí. Vamos economizar tempo e vamos sonhar grande todo mundo aí. Vamos transformar Não Me Toque. Já é, graças a Expo Direto, reconhecida e conhecida pelo mundo, mas nós podemos mudar a nossa cidade. Porque a nossa cidade é uma cidade ordeira, é uma cidade onde tem um crescimento espetacular e que todo mundo ama ao chegar aqui vendo o que é a nossa cidade. Uhum. Muito bom. Quero só deixar um beijo enorme lá pro meu esposo, pra Thalita. Que Deus abençoe você, minha filha. Que Deus abençoe a Camila. E que o meu esposo continue sendo esse parceiraço que ele é, caminhando do meu lado aí, me dando força, porque não é fácil tanto esposo de vereadora como esposa de vereador, né? Uhum. Porque realmente você tem que abrir mão de certas... hoje tem uma festa, mas tem uma outra coisa para fazer. A gente vai abrindo mão por causa da comunidade. Uhum. Mas eu agradeço muito ele estar nessa parceria. E a todas as pessoas, a Edna, a vocês aqui, Matheus, porque graças a vocês o nosso trabalho também está sendo reconhecido. Uhum. Eu acho que não tem preço as pessoas saber o que nós fizemos realmente aqui dentro da Câmara, e tu está transformando isso. Uhum. Tu veio para transformar. Deus te colocou aqui para transformar a nossa Câmara de Vereadores para ser mais reconhecida e conhecida pelas pessoas que estão ali fora. Amém. Porque criticar é muito fácil, agora mostrar as coisas que acontecem é mais difícil, né? Então nós precisamos realmente mostrar. Uma das coisas que eu sempre falo, desculpa só, eu sei que tem mais um minutinho aí, as pessoas falavam muito que vereador vai para Brasília para passear, né? Uhum. Também. Ganha diária, porque vai para passear, porque não sei o quê. Gente, se tu trouxer uma emenda de 100 mil reais, tu já pagou a tua diária e sobrou. É verdade. Nós temos que ir buscar valores. Não estamos indo lá para passear, porque a gente bate perna e a gente faz as coisas com que venha essa ida para Brasília, que nós somos agora, vai vir mais de 1 milhão. Nossa, é muito dinheiro. Fora o que os meninos foram na outra semana. Sim. Então, só da minha ida ali com a PAI, lar de idoso, hospital e entre o Esporte Clube Ipiranga, a gente conseguiu mais de 1 milhão de reais. Uhum. Então, isso é importante para dentro do Não Me Toque. E é um dinheiro que não iria vir pra cá, né? Se tu não bater lá e dizer, viu, eu sou de Não Me Toque, viu, tu lembra de mim? Puta, mas eu não quero, veio aquela chata lá. Mas a gente vai lá, bate
Aí, cara de pau, vai lá, bate de novo, viu? Precisamos. Uma hora ele cansa e vai dar para nós o valor que a gente precisa, né? Ou seja 50 mil, ou seja 100 mil, mas já vem um dinheiro para dentro da Metoc para ajudar o Poder Executivo a fazer as outras obras. Porque aí tu desafoga de outro lugar, né? Pessoal, vou falar de novo pra vocês. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, nos sigam aqui no Facebook e nos sigam lá no Instagram também e no TikTok, que vão sair os cortes aqui desse podcast lá no TikTok agora. Ó, top. Vai ficar famoso. E eu quero dizer para vocês aí uma última frase, né? O sucesso é a soma dos pequenos esforços repetidos dia após dia. Muito Então, bom. vamos trabalhar, ser honesto e fazer a coisa acontecer. Com certeza. Érica, muito obrigado por estar aqui comigo. Obrigada por você deixar tão leve pra gente poder conversar, né? O microfone já dá um susto, né? Mas tu deixou bem leve aí, a gente conseguiu conversar. A senhora tá acostumada, né? Mais ou menos. Queria muito falar dessa parte da comunicação da senhora lá das séries. Sua filha também fala muito bem lá nos programas que ela tem. Ela encontrou a paixão da vida dela, tá? Que legal. Ela se formou em Direito e ela encontrou a paixão da vida dela nas ondas do rádio, né? E aí, quando tu encontra a tua paixão, a coisa flui levemente, né? Eu sempre digo assim, faça com amor. Tudo que tu fizer, quando tu faz com amor, realmente vai fluir. Sim. E ela disse, mãe, hoje, amo a profissão de Direito, mas a paixão da minha vida eu encontrei na comunicação. E eu fico muito feliz, porque realmente é leve, né? A conversa, ela vai indo e vai acontecendo. A gente trabalha muito lá, com muita transparência também. E lá é uma grande família, que eu amo estar lá também. Quando eu chego lá, é muito bom. A gente tem uma grande família que faz com que muitas coisas também, porque o rádio ele te transforma também, transforma vidas, né? E é importante isso. Então a gente tá sempre junto da comunidade, junto com o rádio lá também. Tanto a AM como a FM. Quero ter a ver com o nosso jurídico, se eu posso chamar a Thalita pra vir falar sobre a vida dela também. Ah, sim. Porque é interessante, né? Não, e aí tem muita história também, tá? Vai ter histórias aí que também vai dar muita risada. Deve ter, pra sair do Direito, pra ir pra comunicação, pra rádio. Paixão do tio dela, né? Acho que tá no sangue. Vem da mãe, do Gilson, de falar. Só que ela já fez o estudo, né? Fez com que ela se transformasse mais ainda e fizesse com que o Grupo Séries hoje seja reconhecido aí já mundialmente. Praticamente, porque nós já fizemos até a transmissão lá de Hanover, né? Da feira lá de Hanover. Sim. Então, a cada dia está se reinventando e melhorando e fazendo com que a coisa aconteça para a nossa comunidade. Então, tudo tu notou uma palavra? Tudo vira em volta do quê? Gira em volta da nossa comunidade. E é isso que a administração pública faz, é isso que o Grupo Séries faz, é isso que o Poder Legislativo faz. E unidos a gente consegue fazer muito mais. Show de bola. Um beijo no coração de cada um, né? Obrigadão. Obrigada de coração aí por tu ter me convidado aí para fazer parte aí do nosso bate-papo. Espero que as pessoas gostem, né? E venham nos procurar, venham conversar, venham contar a sua história, venham ver como é que funciona aqui o Poder Legislativo e como é que funciona lá fora. Câmara dos Deputados, estaduais, federais. E a gente tá aí para contar as histórias, né? Show de bola. Beijo no coração de cada um. Beijão, galera. Tchau, tchau.